O frio que não passava. Amanda sempre foi uma mulher forte. Criada em uma família simples do interior de Minas Gerais, ela aprendeu cedo a trabalhar duro, cuidar da casa e ajudar os pais na roça. Mas havia algo que nem seu jeito determinado conseguia vencer, um frio que a acompanhava há anos, como se uma sombra gelada nunca a deixasse. Não era apenas o frio do corpo, era uma sensação de vazio, de algo que sugarava suas forças pouco a pouco. Os médicos não encontravam explicação. Exames, remédios, especialistas, nada adiantava. À noite, era pior. Amanda acordava tremendo, os dentes batendo, mesmo debaixo de cobertores grossos. O marido, Carlos, via a esposa se consumir e não sabia mais o que fazer. Até que um dia, uma vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, perguntou com voz calma: Minha filha, você já tentou levar isso a Deus? Amanda nunca tinha pisado em uma igreja. Criada sem religião, achava que fé era coisa para quem não tinha mais jeito. Mas naquela noite, quando o frio a acordou outra vez e ela viu Carlos chorando no canto do quarto, algo dentro dela quebrou. Vou tentar, murmurou. No domingo seguinte, Dona Maria a levou à congregação. Amanda entrou tímida, olhando ao redor. O salão era simples, sem luxo, apenas bancos de madeira enfileirados. As irmãs vestiam saias longas, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando um hino que Amanda nunca ouvirá. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Ela sentiu algo estranho. Não era o frio de sempre. Era como se uma brisa quente tocasse sua alma. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigiu a reunião com palavras que pareciam sair do coração. Falou de fé, de confiança, de um Deus que ouve os que clamam. Quando chegou a hora das orações, Amanda não sabia o que fazer. Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: Fale com ele, filha. Como se fosse com seu pai. E Amanda falou. Entre lágrimas, contou seu sofrimento, seu medo, sua esperança de que aquele frio um dia acabasse. Não foram palavras bonitas, mas foram verdadeiras. As semanas passaram, e Amanda não faltou a nenhuma reunião. Aprendeu os hinos de cor, participou das orações, ouviu os testemunhos dos irmãos, histórias de curas, de famílias restauradas, de vidas mudadas. Um dia, durante a Santa Ceia, quando o pão e o vinho eram repartidos em silêncio reverente, ela sentiu uma paz que não conhecia. Mas o frio ainda vinha. Até aquele domingo de manhã, quando o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. Amanda nunca tinha visto um. Quando os candidatos desceram à piscina, vestidos de branco, e emergiram com rostos brilhantes, algo dentro dela estremeceu. Eu quero, disse a Dona Maria, sem pensar. Então vá, filha. Deus está esperando por você. No dia do batismo, Amanda entrou na água trêmula. Não pelo frio, mas pela emoção. Quando o ancião a mergulhou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela sentiu como se algo se rompesse dentro dela. Ao sair, o ar não era mais gelado. Era leve. Quente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Amanda dormiu sem acordar tremendo. Carlos, ao lado dela, percebeu o milagre antes mesmo que ela falasse. Amanda, você está quente, e disse, tocando seu braço. Ela abriu os olhos, sorriu, e as lágrimas vieram sem controle. Eu sei. No domingo seguinte, Amanda deu seu testemunho. Ficou de pé, como era o costume na congregação, e contou como Deus a livrara daquele frio que nem os médicos entenderam. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando, outros sorrindo. Depois, cantaram juntos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A lição que Amanda aprendeu não foi só sobre a cura. Foi sobre confiar quando tudo parece sem saída. Sobre como Deus não precisa de grandes palavras, mas de um coração sincero. E sobre como, na simplicidade de uma igreja sem luxos, mas cheia de fé, os milagres ainda acontecem. Hoje, Amanda não só não sente mais frio, ela aquece os outros. Com sua história, com seu sorriso, com a certeza de que, onde há fé, não há sombra que não se dissipe. A vida de Amanda mudou depois daquele testemunho. Não foi só o corpo que se aqueceu, mas a alma também. Ela passou a frequentar a Universal não só aos domingos, mas em todos os cultos que podia.
Não perdia uma corrente de oração, não deixava de levar um irmão necessitado para ser atendido na sala de oração. E, aos poucos, as pessoas começaram a notar algo diferente nela, uma luz nos olhos, uma paz que não existia antes. Um dia, enquanto ajudava a servir café após o culto, uma irmã se aproximou com os olhos cheios d'água. Amanda, você lembra de mim? Eu estava aqui no dia que você deu seu testemunho. Minha filha tem um problema no coração desde que nasceu. Os médicos falam em cirurgia, mas eu tenho medo. Você acha que Deus pode curar ela também? Amanda segurou as mãos daquela mãe e olhou fundo em seus olhos. Se Deus curou algo que nem os médicos sabiam explicar, imagino que Ele não pode fazer pelo coração da sua filha. Vamos orar agora mesmo. Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre o cheiro de café e os risos das crianças brincando. Amanda orou com a mesma fé que havia recebido quando esteve no altar, pedindo não só a cura, mas a paz para aquela mãe. Uma semana depois, a irmã voltou correndo para abraçá-la. Os exames melhoraram. Os médicos não entendem, mas o coração dela está respondendo melhor do que esperavam. Eles até adiaram a cirurgia. Amanda sorriu, porque sabia que aquele era só o começo. Não era ela quem curava, mas Deus usava sua história para fortalecer a fé de outros. Com o tempo, ela começou a participar do grupo de visitação da igreja. Ia aos hospitais, às casas de pessoas doentes, levando não só uma palavra de esperança, mas também um relato vivo do que Deus havia feito por ela. Em uma dessas visitas, conheceu o Sr. Antônio, um homem de quase 80 anos, acamado há meses depois de um AVC. A família já não tinha mais esperança, mas Amanda sentou ao lado dele, pegou sua mão frágil e contou como Deus a havia tirado de um frio que quase a matou. Se Deus fez isso por mim, Ele pode te levantar dessa cama, disse ela, com voz firme. O Sr. Antônio não falou nada, mas seus olhos brilharam. Na semana seguinte, durante o culto de quarta-feira, a nora dele chegou chorando na igreja. Ele se levantou. Não foi sozinho, mas conseguiu ficar de pé. Os médicos disseram que é impossível, mas ele está melhorando. A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a procurar Amanda, não como uma líder, mas como alguém que tinha vivido o impossível e agora carregava uma fé contagiante. Um dia, o pastor a chamou no final do culto. Amanda, Deus está te usando de uma forma especial. Você já pensou em se dedicar mais ao trabalho dele? Ela sentiu o coração bater mais forte. Nunca havia imaginado aquilo, mas como negar algo que já estava acontecendo? Começou a ajudar nos cultos de libertação, a orar pelos enfermos, a dar testemunhos em outras congregações. E, em cada lugar que ia, levava a mesma mensagem: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Anos depois, em um culto lotado, uma jovem se levantou para dar seu testemunho. Ela tinha chegado à igreja arrastando uma depressão que quase a levou ao suicídio. Mas ouviu a história de Amanda, sentiu algo mudar dentro de si e, naquela noite, entregou tudo a Deus. Ao terminar de falar, ela olhou para Amanda, que estava sentada nos bancos da frente, e disse: Se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Amanda sorriu, lembrando daquela noite fria em que quase desistiu. Lembrou das orações, das lágrimas, da mão do pastor em sua cabeça enquanto ele clamava por sua vida. E entendeu que Deus não a havia curado só para ela. Ele a curou para que muitos outros pudessem crer. Hoje, quando alguém pergunta como ela superou aquele frio mortal, Amanda responde com um sorriso: Não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer por você muito mais do que imaginamos. Basta confiar. Porque na Universal, entre paredes simples e corações sinceros, os milagres não são apenas histórias. São realidades que mudam vidas. E a de Amanda é só mais uma prova de que, quando a fé encontra a graça, não há doença que resista, não há sombra que não se transforme em luz. A vida de Amanda mudou completamente depois daquele milagre. Não era só a saúde que tinha voltado, era como se cada dia ganhasse um brilho novo. Ela começou a frequentar a Universal não só aos domingos, mas em todos os cultos que podia. Não perdia uma corrente de oração, não deixava de levar um amigo ou conhecido que precisava de ajuda. Porque agora ela sabia, se Deus tinha feito isso por ela, podia fazer por qualquer um. Um dia, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, uma mulher chamada Marisa se aproximou.
Seu olhar estava cansado, as mãos trêmulas. Ela segurou o braço de Amanda com uma força que parecia desespero. Eu ouvi seu testemunho no domingo passado, disse Marisa, com a voz embargada. Minha filha tem a mesma doença que você teve. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Mas eu não aceito isso. Você acha que Deus pode curá-la também? Amanda sentiu o coração bater mais forte. Lembrou daquela noite em que ela mesma quase não teve forças para acreditar. Mas agora, olhando nos olhos de Marisa, não teve dúvida. Não só acho. Tenho certeza, respondeu, apertando as mãos daquela mãe. Vamos orar por ela agora mesmo. Levou Marisa até o altar, onde o pastor já estava intercedendo por outras pessoas. Quando contaram a história da menina, a igreja inteira se uniu em clamor. Amanda orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. E naquela noite, enquanto Marisa chorava aos pés do altar, uma paz inexplicável encheu seu coração. 3 dias depois, Marisa voltou à igreja. Desta vez, não estava sozinha. Ao seu lado, uma garotinha de cabelos cacheados e sorriso tímido segurava sua mão. Os exames, que antes mostravam um quadro sem esperança, agora não indicavam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos não explicam, disse Marisa, com lágrimas nos olhos. Mas nós sabemos, não é? Foi Deus. Amanda abraçou as duas com força. Não eram mais só palavras, não eram mais só promessas. Era a prova viva de que o mesmo Deus que a havia levantado da cama de um hospital estava agindo ali, na vida daquela família. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a fé de Amanda crescia ainda mais. Ela aprendeu que milagres não são coisas do passado, nem privilégio de poucos. São para quem crê, para quem persiste, para quem não solta a mão de Deus mesmo quando tudo parece escuro. Hoje, quando Amanda olha para trás, não vê só a cura do seu corpo. Vê algo muito maior, uma corrente de bênçãos que começou com ela, mas não terminou nela. Porque na Universal, os milagres são como sementes, quando caem em terra boa, multiplicam-se. E Amanda, com sua vida, prova que a fé verdadeira não é só para receber, mas para compartilhar. Porque Deus não faz a diferença só na vida de um. Ele quer transformar famílias, cidades, nações. E tudo começa quando alguém, como Amanda, diz: eu creio. Amanda não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Depois de receber sua cura, ela voltou à Universal não só para agradecer, mas para servir. Começou como voluntária nos cultos, ajudando a receber as pessoas na porta, sempre com um sorriso e uma palavra de encorajamento. Muitas vezes, ela via nos olhos daqueles que chegavam a mesma dor que já tinha sentido, o desespero de quem não vê saída. E então, com a mesma fé que a sustentou, ela dizia: Deus vai te ouvir. Não desista agora. Foi assim que conheceu a Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que chegava à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela preocupação. Seu filho, viciado em drogas há mais de uma década, estava prestes a ser preso novamente. Já não tenho mais forças, minha filha, confessou, chorando. Amanda abraçou-a forte e contou sua própria história, como o médico tinha dito que ela não andaria mais, como a família tinha perdido a esperança, mas como Deus tinha mudado tudo. Se Ele fez por mim, fará por você também, afirmou com convicção. Dona Maria começou a frequentar as reuniões de terça-feira, as correntes da libertação. A cada culto, ela orava com lágrimas, segurando a foto do filho como se fosse a última esperança. Os obreiros a encorajavam: a fé não é sentir, é decidir crer. E ela decidiu. Uma noite, depois de meses de batalha espiritual, o telefone tocou. Era seu filho, do outro lado da linha, a voz trêmula: mãe, eu tô limpo. Não sei como, mas hoje eu joguei tudo fora. Só sei que uma força me segurou, e eu não quero mais aquela vida. Dona Maria caiu de joelhos no meio da sala, chorando de gratidão. Naquele momento, ela entendeu o que Amanda já sabia, que a Universal não era só um lugar de oração, mas um campo de batalha onde Deus opera o impossível. E assim como a cura de Amanda tinha alcançado sua família, agora a libertação do filho de Dona Maria começava a restaurar a dela. Mas a história não parou por aí. Amanda, inspirada por tudo que via, decidiu levar sua mãe aos cultos. Dona Rosa, sempre cética, resistia: já fui em muita igreja, filha.
Nada mudou. Porém, ao ver a transformação não só da filha, mas de tantas outras pessoas, como a família de Dona Maria, ela finalmente aceitou ir. No primeiro culto que participou, o pastor falou exatamente sobre o que ela mais precisava ouvir: perdão. Dona Rosa carregava uma amargura antiga por ter sido abandonada pelo marido quando Amanda era pequena. Aquela palavra a atingiu como uma flecha no coração. No final da reunião, ela foi ao altar e, entre lágrimas, perdoou. Não só o ex-marido, mas a si mesma por anos de ressentimento. Quando saiu dali, sentia uma leveza que não conhecia há décadas. Em casa, pela primeira vez em anos, ela abriu a Bíblia que ganhará de Amanda e leu: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Aquela promessa se tornou real em sua vida. Agora, quando Amanda olha para os bancos da Universal, não vê só rostos, vê histórias sendo reescritas. Vê o jovem que chegou depressivo e hoje sorri, a mulher que estava endividada e agora testifica da provisão, o casal que quase se separou e hoje renova os votos no altar. Cada um deles, de alguma forma, foi tocado por uma corrente de fé que começou com uma decisão, a de não desistir. E é assim que os milagres se multiplicam. Não por acaso, não por sorte, mas porque alguém, em algum lugar, escolheu acreditar contra toda lógica. Amanda aprendeu que a Universal não é só um lugar onde se pede, é um lugar onde se luta, onde se persiste, onde Deus encontra os que o buscam de verdade. Hoje, ela e sua mãe servem juntas na obra. Dona Rosa, que antes duvidava, agora é quem segura a mão dos desanimados e diz: Deus não falha. Eu sou a prova. E Amanda, com os olhos brilhando, sabe que sua história é só mais uma entre milhares, mas que, juntas, elas formam um exército de testemunhas de que, na Universal, o impossível vira possível. Porque Deus não muda. Ele ainda cura, ainda libera, ainda restaura. Basta que alguém, como Amanda, como Dona Maria, como você, diga: aqui estou. Usa a minha vida. E então, o milagre não só acontece, ele se multiplica. A vida de Amanda e Dona Rosa mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde moravam começaram a notar. Aquele mesmo lugar onde antes só se ouvia falava de dívidas, brigas e desespero, agora ecoava relatos de vitória. Foi assim que a história delas chegou aos ouvidos de Carlos, um homem que há anos carregava um peso invisível nas costas. Carlos era pai de 2 filhos e trabalhava como motorista de aplicativo. Depois de um acidente de carro que quase lhe tirou a vida, ele ficou com dores constantes nas costas, além de uma depressão que o impedia de sair de casa. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e os médicos já tinham dito que ele nunca mais teria uma vida normal. Sua esposa, Luciana, orava todas as noites, mas ele já não acreditava mais. Se Deus existisse, por que me deixou assim? Perguntava, olhando para o teto do quarto escuro. Até que um dia, Luciana voltou da Universal com um convite. Vem só uma vez, amor. Não custa nada, ela pediu. Carlos resistiu, mas algo na voz da esposa, uma esperança que ele não via há anos, o fez ceder. Ele entrou na igreja arrastando os pés, com a dor latejando nas costas, pronto para sair no primeiro sinal de decepção. Mas ali, algo diferente aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Carlos sentiu uma pontada no coração. Não era dor física, era como se alguém estivesse cutucando sua alma, dizendo: levanta. Você não foi feito para viver assim. Quando chegou o momento da oração, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai te curar hoje. Você só precisa soltar o que está segurando. Carlos não entendeu direito o que ela quis dizer, mas, no desespero, gritou: Senhor, se o Senhor existe, me tira dessa. Foi aí que ele sentiu um calor percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As dores, que há anos o torturavam, começaram a diminuir. Ele se levantou, hesitante, e deu os primeiros passos sem mancar. A igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mas o milagre não parou por aí. Nos dias seguintes, Carlos percebeu que não era só o corpo que tinha sido curado. Aquele vazio no peito, a raiva de Deus, a sensação de que nada mais fazia sentido, tudo tinha ido embora. Ele voltou à igreja não como um homem quebrado, mas como um homem renovado. Hoje, ele e Luciana servem na equipe de acolhimento, recebendo pessoas que chegam como ele chegou, sem esperança, mas com uma faísca de fé que só precisa ser avivada.
E foi assim que a história de Amanda, Dona Rosa e Carlos se entrelaçaram, como fios de uma mesma tapeçaria. Cada um deles chegou à Universal com uma batalha diferente, mas saíram com a mesma certeza: Deus não apenas ouve, Ele age. E quando uma vida é transformada, ela se torna um farol para outras que ainda estão no escuro. Porque a Universal não é só um lugar de milagres. É um lugar onde pessoas comuns descobrem que, quando entregam suas lutas a Deus, Ele devolve não só a cura, mas um propósito. E assim, o exército de testemunhas cresce. Cada história é um grito de que, não importa quão profunda seja a noite, a luz sempre vence. E a sua história? Ela pode ser a próxima. Basta dar o primeiro passo. O milagre que uniu destinos. Naquela noite, enquanto o pastor orava, algo sobrenatural aconteceu. Amanda, que há anos lutava contra uma depressão que a mantinha prisioneira da própria cama, sentiu um calor invadir seu peito, como se mãos invisíveis a levantassem. Quando abriu os olhos, não eram mais lágrimas de dor, mas de alívio. A escuridão em sua mente se dissipara como névoa ao sol. Estou livre, pensou, e pela primeira vez em anos, sorriu sem esforço. Do seu lado, Dona Rosa, com as mãos deformadas pela artrite, estendeu os dedos enrijecidos durante a oração. Um formigamento percorreu seus braços, e, aos poucos, os nós dos dedos começaram a ceder. Ela flexionou as mãos, uma, duas vezes, e então, com voz trêmula, segurou o rosário que não conseguia mais usar. Senhor, tu me devolveu o que o tempo roubou, sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam por um rosto marcado por décadas de trabalho e agora, de gratidão. Mas foi Carlos quem deixou todos sem palavras. O médico que o atendeu dias antes dissera que seu câncer estava em estágio avançado, sem esperança. Porém, naquela noite, enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça, ele sentiu uma paz tão profunda que soube: estava curado. Os exames posteriores confirmariam o impossível: não havia mais rastros da doença. Deus não só me curou, me deu uma segunda chance para viver por algo maior, disse, abraçando Amanda e Dona Rosa, agora irmãos numa batalha que haviam vencido juntos. A reflexão que fica. Às vezes, a fé não é um grito, mas um suspiro no escuro. Amanda, Dona Rosa e Carlos chegaram arrastando o peso de suas lutas, mas descobriram que Deus não exige forças, apenas um coração disposto a confiar. Seus milagres não foram apenas curas, mas renascimentos. Amanda hoje aconselha outros que lutam contra a depressão, Dona Rosa borda mantas para abrigar moradores de rua, Carlos doa seu tempo em hospitais, levando esperança onde antes só havia desespero. Eles não guardaram o milagre para si, o multiplicaram. A lição que transforma. A vida não nos pergunta se estamos prontos para as tempestades, mas sim, o que faremos com as cicatrizes? Cada um desses três escolheu transformar sua dor em ponte para outros. Porque milagres não são apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós quando decidimos não desistir. E você? Sua história pode estar apenas à espera de um sim, um passo além do medo, uma oração além do ceticismo. Deus não muda as circunstâncias para depois nos abençoar, Ele nos abençoa dentro delas, provando que até nas noites mais longas, a aurora está a caminho. Basta acreditar que a luz já está lá e dar a Ele permissão para acendê-la em você.